Olá, meus queridos. Vamos novamente falar sobre sola escritura, a importância de tomarmos posse desta verdade gloriosa, somente a escritura. Para isso, eu quero me utilizar de um texto escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, disse Paulo a Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sola escritura, somente a escritura. É fundamental, principalmente nos dias atuais, tratarmos deste assunto, e eu vou explicar o motivo pelo qual eu li esse texto e as abordagens que farei. Preste atenção. O grande objetivo da fé reformada, amados irmãos, é ajudar as pessoas a viverem para a glória de Deus. Não é porque está na moda abraçar a teologia reformada ou porque você precisa conhecer para demonstrar conhecimento. Não. O objetivo é vivermos para a glória de Deus. Na verdade, para viver para a glória de Deus, precisamos começar pela Escritura, isto é, amar a Escritura e saber a maneira como a Escritura prescreve para nós, como devemos nos portar diante de Deus e diante dos nossos irmãos e dos nossos semelhantes também. Portanto, não podemos usar a Bíblia como alguns assim o fazem, como se a Bíblia fosse uma versão gospel do horóscopo. Isso é, bibliomancia não cabe, gente. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. Não podemos tirar textos aleatórios para saber o que Deus quer falar comigo. Na verdade, a Bíblia traz parâmetros para a conduta cristã, para nos portarmos diante de Deus, diante dos homens. E eu quero destacar neste texto 5 aspectos que são importantes. Preste atenção. Primeiro aspecto Paulo vai chamar a Escritura de sagradas letras. Primeiro ponto. Segundo aspecto, o poder da palavra de tornar o homem sábio para a salvação. Terceiro aspecto, o fato da Escritura ser inspirada. Quarto aspecto, a utilidade da Escritura. O verso 17, Paulo diz que a finalidade dela é que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O quinto aspecto é a suficiência da Escritura. Essas 5 grandes verdades precisam estar muito claras na nossa cabeça, para que valorizemos a palavra de Deus e nos utilizemos dela. E através dela, Deus operacionaliza em nós o seu querer. Vamos ao primeiro ponto? Sagradas letras. Este é um ponto que a gente precisa resgatar hoje. Infelizmente, há pessoas que atacam a Bíblia e não têm a Bíblia como se fosse sagradas letras. Ora, as pessoas querem separar a palavra de Deus da Bíblia, como se a Bíblia não é a palavra de Deus. Isto é, a Bíblia nada mais é do que algo abstrato, algo que não pode ser identificável, enfim. E essa mentira, gente, vem sendo pregada já de algum tempo, buscando separar a palavra de Deus da Bíblia, buscando separar do papel um livro humano aquilo que é a palavra do Todo-Poderoso. Isso, quem se encarrega disso é o liberalismo teológico, que vem atuando desde o século XVIII, XIX e nos dias de hoje ainda de forma mais intensa. O objetivo, sabe qual é? É dizer que a Bíblia apenas traz um conceito, traz registros de experiências religiosas de um antigo povo semítico, daquilo que aquele povo achava de quem era Deus. Essa é uma definição, gente, totalmente deturpada. Esse tipo de gente, esse tipo de teólogo chega a dizer que a Bíblia, o máximo que ela pode chegar é conter a palavra de Deus e não ser a palavra de Deus. E nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo do Apocalipse. Nós não podemos aceitar que a Bíblia seja atacada dessa maneira. A Bíblia para nós conforme Paulo escreveu a Timóteo, sagradas letras. Isto é o livro que Deus nos deu para nos portarmos e para nos relacionarmos com Ele. Ok? Um outro aspecto, não podemos desprezar a historicidade canônica. Nós devemos interpretar a Bíblia trazendo
para o homem contemporâneo, né? Isso é, adaptando a Bíblia. É o leitor que dá sentido ao texto. Isso é um outro ataque à palavra. Isto é, a interpretação fica a cargo daquilo que está na cabeça das pessoas e não daquilo que o autor, inspirado pelo Espírito, escreveu. E existe uma versão também, que é outro ataque mais atual, que diz o seguinte: não estude muito a Bíblia, porque a letra mata. E todas essas posturas que eu tenho abordado têm como objetivo o quê? Desconstruir a instrumentalidade da palavra de Deus. Dizendo que ela veio através de letra e que Paulo está dizendo que a letra é sagrada, né? Você sabe, você conhece. Isto é, eu não posso desconsiderar a Bíblia como instrumento divino, dizer que a letra mata. Isso é, se alguém está estudando a Bíblia, não pode estudar, não pode fazer teologia, porque segundo esses que interpretam equivocadamente esse texto, diz que a letra mata. Um outro ataque é, esse é o único testemunho que nós temos de Deus, meus amados. Se você desprezar isso, sem a Escritura, nós não sabemos nada de Jesus, senão uma ou duas linhas escritas por Cornélio Tácito, um historiador romano, e por Flávio Joséfo. É só isso que sobra, se você desprezar a palavra de Deus. Se você quiser estudar a Bíblia, você vai conhecer quem é Deus. Caso contrário, você vai ter que viver um empirismo religioso, isto é, você vai conhecer Deus através de uma experiência sensorial, que pode não vir da parte de Deus. Nós dependemos totalmente das Escrituras para sabermos quem é o Senhor Jesus, quem é o Deus, quem é o Pai, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Espírito Santo. Então, a Bíblia é 100% divina, a Bíblia também foi inspirada e homens santos escreveram a palavra de Deus e nos deixaram esse registro. Então, a Bíblia é 100% divina e 100% humana. Isto é, Deus inspirou esses homens, sim, é verdade, mas a inspiração veio de Deus. Ponto fundamental, ponto primordial das Escrituras, qual é? Preste atenção nesse outro aspecto que eu vou destacar. Paulo está dizendo, ela pode tornar você sábio para a salvação. A função principal da Escritura é conferir ao homem poder para ser salvo, gente. Não é simplesmente para aumentar a sua cultura. Isto é através da Escritura que Deus operacionaliza em nós o seu querer, que nos capacita para sermos salvos. Não há verdadeira salvação sem o conhecimento da Escritura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Escritura. O Evangelho é este conteúdo que foi inspirado por Deus. Evangelho não é arrepio, Evangelho não é sensação. Evangelho é o conhecimento de quem é Deus e quem nós somos. Ele é um Deus santo, nós somos seres pecaminosos, pecamos e precisamos depender unicamente da graça de Deus. E a Bíblia nos informa isso. Por isso é um conhecimento que produz salvação. Não é um conhecimento apenas intelectual. Esse é um conhecimento que enche o nosso coração, a maneira como nós devemos viver para a glória de Deus, transformados pelo poder da palavra de Deus. Então, as Escrituras podem tornar-te sábio. É isso que Paulo diz a Timóteo, para a salvação. Não é sabedoria humana, não é apenas demonstração de sabedoria. Não, isso é graça, é o poder da palavra de Deus. Ela vem para nos dar acesso à graça e à fé. É através da palavra que Deus opera em nós. A Bíblia é verdade, um compêndio de geologia, de astronomia, de física, ou de qualquer outra ciência. Não apenas isso, não. Em hipótese alguma. Oh, meu Pai, o fato da Bíblia ser inerrante significa que ela é verdadeira sobre todas as coisas que ela ensina. Não no que ela trate de todos os assuntos genéricos da nossa existência, não. A Bíblia não é exaustiva, mas ela é clara naquilo que ela ensina. O objetivo? Tornar sábio o homem para a salvação. Ela ensina a verdade sobre a salvação. Não apenas no dia que você foi salvo, mas ela te mantém salvo, ela te guarda até o fim. Isto é, Deus nos deu a sua palavra, que é um pacote completo da graça divina para sermos alcançados por ele. Eu me lembro das palavras de Calvino, que dizia que Deus, na verdade, é uma grande babá celeste, porque Deus, se ele quisesse falar conosco na linguagem dele, nós jamais entenderíamos. Então, para falar conosco, Deus se rebaixa, Deus se inclina, sabe? Há uma distância entre uma babá e um bebê, né?
uma distância muito grande, mas a distância que nós temos para Deus é infinitamente maior. Isso é, nós, seres humanos, Deus comunica conosco através da sua palavra, nós, com a nossa mente corrompida, caída, apesar de sermos regenerados, a inclinação da nossa carne. Deus não, Deus é santo, é eterno, é todo-poderoso, é infinito, é perfeito, soberano. Mas ainda assim ele fala conosco. De que maneira? Ele se rebaixa para falar conosco. Ele nos traz a sua palavra, que nela está contida toda a verdade, tudo que nós precisamos para nos relacionar com Deus. É óbvio que a Bíblia não é exaustiva, ela não trata de todos os assuntos, ela não foi escrita para saciar curiosidades, não, mas ela é clara no que diz respeito ao plano de redenção. Terceiro aspecto, a Escritura é inspirada por Deus. Inspirar significa puxar o ar para dentro, não é isso? Na verdade, Deus não puxou a Escritura para dentro, ele soprou para fora, isto é, a Bíblia foi divinamente soprada, os homens santos foram inspirados. Esses são os escritores da palavra de Deus. Você percebe que Deus se utiliza desses homens, a maneira como eles eram, a cultura deles, mas Deus inspira para que eles escrevessem. E não foi algo ditado, não foi algo mecânico, foi uma inspiração orgânica. Isso é, devemos olhar para cada texto e nós vemos as particularidades humanas ali, é verdade, tá certo? Porque Deus simplesmente inspirou, né? Deus não tomou a pessoa e ele foi como um zumbi escrevendo aquilo, não. A inspiração, ela garante para nós a infabilidade do produto final, que é a palavra de Deus. E a função do Espírito qual é? Convencer o homem que a Bíblia é a palavra de Deus, e é que através da Bíblia Deus se relaciona conosco, nós conhecemos quem é Deus e nós olhamos e reconhecemos quão pecadores somos. Quarto aspecto, as Escrituras são úteis. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Ensinar quer dizer um conteúdo formal, profundo. A Escritura origina a igreja, redime a igreja, faz a igreja passar por um controle de qualidade. E a Escritura, ela é ortopédica, gente, porque ela consegue colocar você na posição que você deve estar. Só a Escritura tem esse poder. A Escritura também educa na justiça. A expressão de Paulo aqui é educação de criança. Ele usa um vocabulário na língua grega, né, como se fosse com a vara, com a disciplina, educando a criança. Então ela tem utilidade como diferente de qualquer outro instrumento, porque ela nos corrige. Quinto aspecto, a Escritura é suficiente, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que eu e você precisamos é da Escritura Sagrada, ao contrário do que alguns líderes dizem, que a Bíblia perdeu seu efeito. Nós encontramos na Bíblia o recurso que precisamos. A Bíblia não precisa, não carece de revelações novas, porque o cânon está fechado. As pessoas precisam compreender isso. Deus nos ilumina com seu Espírito para que a palavra de Deus seja aplicada ao nosso coração. E isso Deus faz com base naquilo que ele já disse. Cristo já veio e ninguém fala melhor de Deus do que Cristo. E ele está na Escritura, Cristo. Ele é o assunto das Escrituras. Precisamos ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Você não precisa nada além das Escrituras. 1 Coríntios 4,6, eu volto a repetir. Não devemos ir além do que está escrito. Eu falei isso no primeiro vídeo e repito agora. João Calvino chega a dizer que devemos ter pela Escritura uma relevância tão profunda, que nos impeça de nos julgarmos em liberdade para dissimular o seu significado natural, isto é, passarmos a entender a Bíblia segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, segundo o que, entre aspas, uma revelação nova que Deus está me dando. Não é assim que devemos olhar para a palavra de Deus. Como devemos interpretar a Bíblia então, pastor? A Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que o coração do homem é ímpio e enganoso. Ora, não podemos confiar no nosso coração, e é por isso que nós rogamos pela presença do Espírito Santo. Nós oramos para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que o Espírito Santo incendeie o nosso coração, de tal maneira que compreendamos a palavra de Deus, compreendamos
as sagradas letras. Para nós, a Bíblia é sagradas letras. De Gênesis a Apocalipse, é a bendita, eterna, infalível, inerrante Palavra de Deus. É através dela que nós conhecemos quem é Deus e reconhecemos quão pecadores somos, necessitados da graça divina. E esse é um instrumento pelo qual Deus operacionaliza em nós. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for pregada, como alguns estão dizendo, a Bíblia não precisa ser pregada, não é necessário mais pregação, pregação não salva ninguém, ei, o que salva é a revelação. Não, 1000 vezes não. Não. Revelação é o que? Aquilo que emergiu da mente de uma pessoa. Ora, não podemos desprezar as sagradas letras, gente. A Bíblia é o livro divino inspirado por Deus. Meu Pai, o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão buscando glória para si e não compreendem o valor da Escritura. E ao abandonarem a Escritura, obviamente, você fica sujeito, você fica à mercê de mentes malignas, movidas pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência, e querem dar um significado à Bíblia que está na cabeça deles, sob o pretexto de dizer que foi uma revelação do Espírito Santo. Meus amados, se houvesse revelações novas, o cano não estaria fechado. Está fechado. Não tem coisas novas. O que existe é o Espírito Santo opera na vida do crente. Ele habita em nós. Ele ilumina a nossa mente para nos fazer penetrar na profundidade, na riqueza deste texto sagrado. Portanto, não podemos utilizar a Bíblia unidunité, salamemigue, e abrir a Bíblia. O que Deus quer falar comigo? Não, Deus quer falar com você através da palavra. De que maneira? Você deve estudar a palavra de Deus, porque a palavra vai transformar você, a palavra vai levar você a viver um relacionamento íntimo com Deus e vai fazer com que você saiba se relacionar com seus semelhantes também, com a sua família, com seus amigos, com seu ambiente de trabalho, sua escola. Portanto, primeiro aspecto que eu quero destacar, não se esqueça, neste texto, sagradas letras, não podemos separar e dizer que a Bíblia metade é humana e outra metade é divina. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Segundo aspecto, ela torna o homem sábio para a salvação. Terceiro aspecto, a Escritura é inspirada, é o sopro divino. Quarto aspecto, a utilidade dela, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado. Por isso, ela é suficiente. Você só precisa da Bíblia, assim como eu. E por uma operação do Espírito Santo, porque Deus não tem compromisso com aquilo que está na minha mente. Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando eu sou fiel à Escritura, eu então posso usufruir do benefício que é ter o Espírito Santo iluminando a minha mente e fazendo compreender a profundidade das sagradas letras. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha, de alguma maneira, eu tenha contribuído com você. Se você gostou desse vídeo, repasse para outras pessoas, que outros sejam abençoados, compartilhe isso. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a gentileza, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado sempre que postarmos vídeos novos.